Olá pessoal, aqui é o professor Domir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar e resolver equações que envolvem logaritmo, ou seja, as equações logarítmicas. Tá? Então já vamos direto aqui às equações. Ó. Vamos pegar uma equação bem simplesinha, né, e depois a gente vai dificultando aos poucos. Ó. Logaritmo de x é igual a 3. Tá? Veja que aqui a base do logaritmo é 10. Então essa aqui basta transformar na forma de potência. Ó, né? 10 elevado a 3 é x. Ó. 10 na terceira é x, ou seja, x é igual a 1000. Barbadinha. Tá? Exercício 2. Ó. 3 logaritmo de x é igual a 2 logaritmo de 27. Veja que eu tenho aqui quase uma igualdade de dois logaritmos. Eu digo quase porque aqui tem 3 logaritmos de x, aqui tem 2, tenho 3 e 2 multiplicando. Então esse 3 aqui, ó, eu vou levar de volta aqui para expoente, né? Porque quando eu usei a propriedade aqui, esse 3 veio do expoente do x, assim como esse 2 veio do expoente do 27. Então eu vou usar o contrário da propriedade, né? Do logaritmo da potência. Então vai ficar, ó, logaritmo de x na terceira aqui, igual a logaritmo de 27 ao quadrado. Como a gente tem uma igualdade de dois logaritmos, a gente iguala os antilogaritmos. Né? Se o logaritmo de x na terceira é igual ao logaritmo de 27 ao quadrado, é porque x na terceira é igual a 27 ao quadrado. Ó. X na terceira é 27 ao quadrado. Tá? Agora aqui dá para atacar isso aqui de várias formas. Tá? Eu vou tirar a raiz cúbica. Tá? Eu tenho x na terceira é 27 ao quadrado, x é a raiz cúbica de 27 ao quadrado. Tá? Então, x é raiz cúbica, já decompus o 27 como 3 na terceira. Ó. Então, fica 3 elevado a 3 ao quadrado. Aqui tem potência de potência, multiplica os expoentes. Né? Então, vai ficar x igual a raiz cúbica de 3 na sexta. Né? E aqui eu divido o expoente pelo índice. Tá? 6 dividido por 3 dá 2, e 3 ao quadrado é 9. Logo, a solução é x igual a 9. A gente sempre é bom voltar aqui para ver no caso das condições de existência do logaritmo. Tem que lembrar que o antilogaritmo tem que ser positivo e a base positiva e diferente de 1. Tá? Então aqui é logaritmo de x, o x deu 9 positivo, então não tem problema. E nem lá, ó, deu 1000, não tem problema. Então sempre a gente volta para verificar. Tá? Exercício 3, ó, 2 logaritmo de x é igual a 4 logaritmo de 6. Então, exercício igual ao anterior. Ó. Então, vamos levar de volta o 2 para expoente e o 4 também. Ó. Então, vai ficar logaritmo de x ao quadrado igual ao logaritmo de 6 na quarta. Como tem igualdade de logaritmos, eu igualo os antilogaritmos. Ó. Então, x ao quadrado é 6 na quarta. Tá? Então, a mesma coisa que lá, eu vou tirar a raiz quadrada. Ó. Tá? X vai ser mais ou menos a raiz de 6 na quarta. Que como é, expoente 2 aqui, uma equação do segundo grau, eu tenho que colocar mais ou menos. Tá? Então, raiz quadrada de 6 na quarta, divide o expoente pelo índice ali, ó, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 6 na quarta, 4 dividido por 2 dá 2, fica 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. Tá? Então, x é mais ou menos 36. Tá? Ou seja, x é igual a 36, positivo. Por quê? É aquilo que eu falei, voltando aqui no nosso exercício, ó, eu tenho o logaritmo de x, ó, o antilogaritmo é só x, e o antilogaritmo não pode ser negativo, então o menos 36 não serve, só o 36 positivo. Tá? Barbadinho. Exercício 4. Logaritmo de 3 mais 2 logaritmo de x é igual a logaritmo de x mais logaritmo de 15. Tá? Veja que aqui, ó, a gente procura agora sempre usar o contrário da propriedade. Eu vou levar o 2 aqui para expoente. Tá? Eu vou juntar logaritmo que tem x com logaritmo que tem x. E o que não tem x com o que não tem x. Tá? Então, vou escrever, ó, logaritmo de 3 mais logaritmo de x ao quadrado, né, elevando ali, igual a logaritmo de x mais logaritmo de 15. Tá? Agora aqui, ó, logaritmo de 3x2, porque aqui tem uma soma, ó, né? A soma de logaritmo veio do produto do logaritmo dos produtos antilogaritmos. Então fica logaritmo de 3 vezes x2. Aqui é a mesma coisa, tem uma soma, multiplica os antilogaritmos, 15x. Sempre voltando para trás da propriedade. Agora, como eu tenho uma igualdade de logaritmo, né, 3x2 é igual a 15x. Cai numa equação de segundo grau. Né? Vamos igualar a zero. 3x2 menos 15x é zero. Aqui dá para colocar o x em evidência, uma equação completa, né? X que multiplica 3x menos 15 é zero.
Daqui eu tiro que x é zero, né? Daqui, ó, 0 vezes tudo isso é zero. E 3x menos 15 também é zero. E calculando o x aqui, x é igual a 5. Tá? E voltando aqui, ó, x igual a 5 serve. Se eu botar 5 aqui, vai ficar logaritmo de um positivo aqui também. Só que o zero aqui não serve. Por que o zero não serve? Porque aqui eu tenho logaritmo, teria logaritmo de zero aqui. Tá? E logaritmo de zero não existe. Tá? O antilogaritmo tem que ser maior que zero. Então essa solução não serve. Então a solução dessa equação é x igual a 5. Exercício 5. 2 logaritmo de x é igual a logaritmo de x sobre 3 menos 5 meios. Tá? Bom, aqui, o que acontece? Aqui eu posso levar o 2 para expoente, e esses 5 meios não faz parte do antilogaritmo. Tá? Se fizesse parte, eu teria que colocar entre parênteses. Tá? Então é só logaritmo de x sobre 3 aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar os termos que tem variável. Tá? Então vai ficar logaritmo de x ao quadrado, né? Levando 2 para o expoente, menos logaritmo de x sobre 3. Tá? Passando para cá junto com o que tem x. E isolando menos 5 meios. Aí eu tenho uma subtração de logaritmo. Isso veio da divisão dos antilogaritmos. Então aqui eu tenho logaritmo de x ao quadrado dividido por x sobre 3, igual a menos 5 meios. Tá? Aqui dá para dividir, ó, x2 sobre x sobre 3, vai inverter, vai ficar 3x2 sobre x. Ó. Logaritmo 3x2 sobre x igual a menos 5 meios. E 3x ao quadrado dividido por x é 3x. Ó. Então fica logaritmo de 3x igual a menos 5 meios. Tá? E agora aqui eu tenho só um logaritmo. Então aqui eu tenho um caso que nem no primeiro aqui, ó. Transforma na forma de potência. A base é 10, né? Então vai ficar 10 elevado a menos 5 meios igual a 3x. Tá? E aqui 10 elevado a menos 5 meios, expoente negativo, né? A gente vai inverter, vai ficar positivo. Tá? Então 3x é igual a 1 sobre 10 elevado a 5 meios. Tá? Ou seja, x igual a 1 sobre o 3 passa a dividir e 10 elevado a 5 meios eu transformo em raiz. Tá? O denominador é o índice, que é 2, e o numerador, o 5, é o expoente. Como eu tenho raiz quadrada de 10 na quinta, o expoente é maior que o índice, eu posso simplificar esse radical aqui, dá para tirar fator aqui para fora. Então, o 10 na quinta, eu posso escrever como 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10. Tá? Então, esses dois que tem 10 ao quadrado, eu vou simplificar com a raiz. Então, 10 vezes 10 aqui vai cair para fora. Então, vai ficar x igual a 1 sobre 3 vezes 10 ao quadrado. Esses dois caem para fora. E esse 10 fica dentro da raiz. Então, vai ficar 1 sobre 300, né, raiz de 10. Tá? Pode deixar assim o resultado. E se quiser adiante, né, praticar um pouco mais, a gente pode racionalizar esse denominador. Multiplica o numerador e o denominador pela raiz de 10. Tá? Então vai ficar x igual a raiz de 10 sobre 3.000. Quer dizer, 1 vezes a raiz de 10 é raiz de 10. Raiz de 10 vezes a raiz de 10 aqui é raiz de 100. E raiz de 100 é 10. E 10 vezes 300 é 3.000. Então x é raiz de 10 sobre 3.000. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício 6. Ó. O logaritmo de 35 menos x na terceira dividido pelo logaritmo de 5 menos x igual a 3. Bom, aqui tem que cuidar que não pode usar a propriedade da divisão, porque aqui não é divisão entre antilogaritmos, isso aqui é uma divisão de dois logaritmos. Então não pode usar a propriedade. O que a gente vai fazer? A gente vai passar esse logaritmo de 5 menos x, está dividindo, multiplicar o 3. Ó. Tá? Então vai ficar logaritmo de 35 menos x3 igual a 3 logaritmo de 5 menos x. Tá? E aí agora o 3 volta para expoente lá. Então fica logaritmo de 35 menos x3 igual a logaritmo de 5 menos x na terceira. Aí eu tenho uma igualdade de dois logaritmos. Tá? Então tiro o logaritmo das igualdades e igualo os antilogaritmos. Então 35 menos x3 é igual a 5 menos x ao cubo. Tá? Vamos desenvolver 5 menos x ao cubo, esse produto notável. Então fica 35 menos x3 igual, né, o cubo do primeiro, 5 na terceira, 125, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. O quadrado do 5 é 25, vezes 3 dá 75, vezes o x dá 75x. Então, 3 vezes o quadrado do 5 vezes o segundo. Tá?
mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, 3 vezes 5, 15, vezes 3 dá 3x ao quadrado. Tá? Então, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. E menos o cubo do segundo. Tá? Menos x na terceira. Tá? Barbadinha. Agora, vamos igualar a zero isso aqui. Tá? Vamos passar 35 menos x3. Vamos passar isso aqui tudo para o primeiro membro. Então, fica 35 menos x3, menos 125, mais 75x, menos 15x2, mais x3 igual a zero. Tá? E aqui o x3 pode cancelar com x3. Tá? Então, reduzindo os termos aqui, vai ficar menos 15x2, mais 75x, 35 menos 125 dá menos 90, igual a zero. E vejo que aqui tudo dá para dividir por menos 15. Então, menos 15x2 dividido por menos 15 dá 1x2. 75 dividido por menos 15 dá menos 5. Menos 90 dividido por menos 15 dá mais 6. Aí resolve essa equação do segundo grau. Vai ficar menos b, menos menos 5 dá mais 5, mais ou menos b ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 4ac. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, menos 24. E 2 vezes 1, 2 vezes a. Aqui, 25 menos 24 dá 1, né? Vai ficar a raiz de 1. E raiz de 1 é 1, né? Então, x' vai ficar 5 mais 1 sobre 2. Tá? 5 mais 1 é 6 sobre 2 dá 3. E o outro x duas linhas, é 5 menos 1. Tá? Então, x duas linhas, 5 menos 1 é 4 sobre 2 dá 2. Tá? Veja que se eu substituir o 3 aqui, ó, tá? 3 na terceira é 27, 35 menos 27 dá positivo. E 5 menos 3 dá positivo, dá 2. Se eu substituir o 2 aqui, 2 na terceira é 8, 35 menos 8 dá positivo. E 5 menos 2 aqui dá 3 positivo. Então, os dois valores servem. Então, a solução é x igual a 3 ou x igual a 2. Barbadinha. Exercício 7. Ó. Logaritmo da raiz de 5x mais 1 mais logaritmo da raiz de 7x mais 4 igual a 1 mais logaritmo de 2. Tá? Veja que aqui eu tenho 3 termos com logaritmos e um que não tem. Então, nós vamos juntar tudo que é termo que tem logaritmo para um lado da igualdade e o que não tem para o outro. Tá? Então, ó, aqui como eu tenho uma soma de logaritmo, eu já transformei em produto. Ó, logaritmo do produto dos antilogaritmos. E o logaritmo de 2 veio para o primeiro membro subtraindo, igual a 1. Tá? E aqui eu tenho uma subtração de 2 logaritmos. E a subtração veio da divisão. Ó. Então vai ficar logaritmo de 5x mais 1 vezes 7x mais 4 dividido pelo 2, igual a 1. Tá? Então agora eu tenho o logaritmo disso aqui igual a 1. Tá? Vamos transformar na forma de potência. A base do logaritmo é 10. Então 10 elevado a 1 é igual a tudo isso aqui. Ó. 10 na 1 é isso aqui. Ou isso aqui tudo é igual a 10. Tá? Então raiz de 5x mais 1 vezes 7x mais 4 sobre 2 é igual a 10. Tá? Esse 2 aqui pode passar a multiplicar o 10 ali. Tá? Então aí já multiplica isso aqui. Ó, já botei o resultado ali. Ó. Então 2 vezes 10 é 20. Tá? E como é que eu achei o resultado disso aqui? Tá? Então, vou mostrar como é que a gente multiplica dois binômios, né, sem fazer aquele cálculo. A gente multiplica o primeiro termo com o primeiro termo. Ó. 5x vezes 7x dá 35x2. Multiplico o último termo com o último termo. 1 vezes 4, 4, ó, que é o último termo. Aí, como é que eu acho do meio? O do meio a gente reveza aqui. Ó, primeiro com o segundo daqui e o segundo com o primeiro daqui, depois soma. Ó. 5x vezes 4 é 20x. 1 vezes 7x é 7x. E 20x mais 7x é 27x. Barbadinha. Tá? E agora aqui eu tenho essa raiz aqui que está atrapalhando a vida. Então, o que a gente faz? A gente eleva ao quadrado os dois lados. Ó. Então, a raiz de 35x2 mais 27x mais 4, tudo ao quadrado, é igual a 20 ao quadrado. Tá? Aí vai cancelar o radical. Ó. 35x2 mais 27x mais 4, aqui dá 400, já vai diminuir menos 400. E 4 menos 400 dá menos 396. E agora a forma de Bhaskara. Né? Então, ó, x é igual a menos 27 menos b, mais ou menos b ao quadrado, 27 ao quadrado, 729, menos 4ac.
Então, menos 4 vezes 35 vezes menos 396. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 35 vezes 396 dá 55.440. E 2A, 2 vezes 35. Tá? Aí a gente soma aqui e multiplica. X igual a menos 27, mais ou menos. Essa soma aqui dá 56.169. E 2 vezes 35 dá 70. Tá? Agora aqui o x é menos 27, a raiz de 56.169 é 237, dividido por 70. Tá? O x' é menos 27 mais 237 sobre 70. 237 menos 27 é 210, dividido por 70 vai dar 3. Tá? E aqui o x duas linhas, né? Seria duas linhas, é menos 27 com menos 237 sobre 70. Dá menos 264 sobre 70. E agora a gente volta aqui, ó, na equação dada. Se x é 3, ó, 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Tá? A raiz vai existir, sem problema. Aqui, 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. A raiz vai existir. Então, o 3 não tem problema. Agora, esse aqui que deu negativo, ó, menos 264 sobre 70, né, se eu multiplicar o 5 vezes menos 264 sobre 70, vai dar negativo. E somando com 1 também dá negativo. Então, aqui vai dar raiz de número negativo. Né? Não existe. Então, esse valor aqui não serve. Logo, a solução é só x igual a 3. Barbadinha. Exercício 8. Ó. Logaritmo de 2x2 mais 1 menos logaritmo de x2 menos 2x menos 2 é igual a logaritmo de 2. Tá? Veja, todos têm logaritmo. Então, eu vou juntar esses logaritmos aqui. Ó, tem subtração, né, pela divisão. Tá? E igualar a esse logaritmo. Tá? Então, vai ficar logaritmo 2x2 mais 1 dividido por x2 menos 2x menos 2. É igual ao logaritmo de 2. Tá? Como tem igualdade de dois logaritmos, né, eu tiro os logaritmos e igualo os antilogaritmos. Então, 2x2 mais 1 sobre x2 menos 2x menos 2 é igual a 2. Tá? Agora, o denominador do 2 é 1 aqui. Ó. Então, eu faço produto dos meios extremos. Tá? 1 vezes 2x2 mais 1 é 2x2 mais 1. E 2 vezes x2 menos 2x menos 2. Ó. 2 vezes x2 dá 2x2. 2 vezes menos 2x dá menos 4x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tá? Equação do segundo grau, vou igualar a zero. Então, fica 2x2 menos 4x menos 4, que é esse aqui. E esse aqui vai vir para cá, fica menos 2x2 menos 1, igual a zero. Vai cancelar o 2x2, tá? Então vai ficar menos 4x, tá? E menos 4 com menos 1 é menos 5, tá? Igual a zero. Então menos 4x igual a 5 e x é igual a menos 5 quartos. Agora vamos verificar. Ó. Será que esse negativo serve? Trazendo para cá, ó, veja que aqui, ó, nesse logaritmo, ele está ao quadrado. E negativo ao quadrado dá positivo. Aqui, o x aqui, ele está ao quadrado, vai dar positivo. E aqui, o menos 5 quartos está sendo multiplicado por menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. Tá? Então, o x ao quadrado vai dar positivo. Aqui também vai dar positivo. Aí a subtração aqui, se eu só subtrair aqui, vai dar positivo também. Tá? Então, x é igual a menos 5 quartos. Tá? Exercício 9. Ó. Logaritmo de x mais 4 mais logaritmo de x mais 3 é igual ao logaritmo de x mais 1 mais logaritmo de x mais 9. Veja que dois lados eu tenho soma de logaritmo. Então, nós vamos transformar num logaritmo só pelo produto. Então, fica logaritmo aqui ó, de x mais 4 vezes x mais 3 igual ao logaritmo de x mais 1 vezes x mais 9. Aí eu posso tirar os logaritmos e igualar os antilogaritmos. Então, ó, x mais 4 vezes x mais 3 é igual a x mais 1 vezes x mais 9. E agora vamos fazer o produto dos binômios aqui, ó, fazendo aquele esqueminha que eu disse. Ó. X vezes x dá x ao quadrado, né? 4 vezes 3 dá 12. Agora, x vezes 3 dá 3x e 4 vezes x dá 4x. 3x mais 4x dá 7x. Aqui, x vezes x dá x ao quadrado. 1 vezes 9 é 9, x vezes 9 é 9x e 1 vezes x. 9x mais 1x, 10x. Barbadinha. Tá? Veja que eu tenho uma igualdade na equação do segundo grau. Aqui, ó. Aqui o x2 dá para cortar. Ó. Tá? Então fica 7x mais 12 igual a 10x mais 9. Então 7x menos 10x igual a 9 menos 12. Menos 3x é igual a menos 3 e x é igual a 1. Tá? Verificando lá, ó,
Aqui vai dar 1 mais 4 dá positivo, aqui também dá positivo e positivo. Então x é igual a 1. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe seu comentário.